Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 23 de setembro, de 2022. Graças a Deus, Vamos dar graças a Deus sempre, 24 horas no dia, Pela conservação das nossas vidas, Pela própria vida que Ele nos deu, Vamos dar graças. Também pela redenção, pela criação, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, Pela igreja, pelo entendimento da igreja, pelo discernimento das religiões, pela boa consciência, irmãos, nas escrituras, que é o que nós estamos fazendo, labutando, lutando por essa boa consciência nas escrituras, para que tenhamos exatamente o perfeito entendimento daquilo que o Senhor Jesus ensinou e daquilo que os apóstolos também ensinaram, Para que a gente não caia, nas heresias que estão aí, que são milhões de heresias, que contrariam o ensino apostólico. Então, a heresia é qualquer doutrina, qualquer ensino que contraria, que é contrário à palavra, Então, vamos dar graças a Deus e também orar, A nossa vida é oração, é obediência, é vigilância no Evangelho, Esse é o cotidiano da igreja, não é isso? Viver a palavra em todos os seus sentidos, Combatendo o mal e fazendo o bem, Graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí com o nosso vídeo, a história aí, da religião cristã, para chegarmos aos dias de hoje e vemos aí o que está acontecendo nos dias de hoje, Então, nós estamos lá pelo ano 1054, 1100, 1300, Quando os papas mandavam no mundo, certo? Então, o que aconteceu? Houve sempre uma disputa entre os papas, e os bispos da Igreja Católica Romana com os imperadores, Porque um queria mandar no outro, não é isso? Então, os imperadores queriam nomear os padres, E os papas também queriam ter esse poder, Então, esse poder era disputado entre eles. E quando há poder e corrupção, aí começaram o quê? A comprar, Comprar os cargos, vender compra e venda dos cargos, É isso? Como acontece, por exemplo, na justiça humana, Por que o Jeremias disse que, disse que a justiça humana é um trapo de imundícia? Por que ele disse isso? Porque a justiça humana, ela consiste basicamente na compra e venda de sentenças, Então, nessa época aí, dos 1100, 1300, antes, começou antes nessa disputa, começaram então a comprar, e vender os cargos, Cargo de bispo, de papa, de padre, e vai por aí afora. E aí, como apareceu lá o tal do Hildebrando, que nós vimos aí que ele foi assessor, eminência pada, de 5 papas, e ele foi o 6º, Então, nessa época, como ele não concordava com ele, era defensor de que o Papa era o representante de Deus aqui na Terra, de Jesus Cristo. Então, ele defendia que o poder temporal e espiritual era do Papa. Era da Igreja Romana e era do Papa, Então, como ele tinha poder, ele tinha um certo poder, apareceu então uma questão, chamada a questão das investiduras. O que é isso? Investidura é o quê? Nomeação, Investidura é eu
eu me invisto num cargo quando eu sou nomeado, né? Então a investidura e a questão das investiduras era que quem que deveria nomear quem, né? E aí o que aconteceu? No papado do Nicolau II, né? Que o Hildebrando era assessor dele, o que ele fez? Ele então determinou que a eleição dos papas passasse a ser realizada pelo Colégio dos Cardeais, né? Então foi criado o Colégio dos Cardeais, não é isso? E agora a escolha do Papa não era mais pelo imperador, né? Era pelos cardeais. Então isso provocou uma questão, né? Entre os papas, os bispos, os padres, o catolicismo romano e os imperadores da época, que se chama questão das investiduras. Quem é que vai nomear quem? Por que isso? Porque os reis negociavam, nós já falamos, né? Os reis negociavam os cargos dos bispos e padres, né? A quem pagasse melhor, né? Quem pagasse melhor ou mais recebia a investidura, digamos, né? Então o Gregório ele se insurgiu contra este costume, né? Do imperador e dos seus súditos de nomearem papas, bispos, padres em troca de dinheiro, né? Certo? Então isso levou a uma grande disputa, né? Com Henrique IV, que era o imperador da Alemanha, né? Que gerou uma guerra. Então a questão das investiduras gerou uma guerra lá na Europa. Nós estamos vendo aí o que é o poder, né? O poder ele gera guerras, né? Disputas, brigas, né? Certo? Poder político, né? Então esse Henrique IV aí não aceitou. E ele teve os seus aliados, né? Tanto que houve uma guerra na Europa por causa disso, né? E nesta guerra a Itália ela foi devastada, né? E o Papa Gregório foi expulso de Roma e foi para o exílio, né? Ele foi destituído, né, do cargo dele. E a guerra continuou até o ano 1122. Foi 50 anos, mais ou menos, de guerra, né? Quando foi assinado, então, um acordo, né? Que eles chamaram de concordata, né? A concordata de Worms, né? Uma cidade da Alemanha, né? E essa concordata encerrou exatamente a disputa, né? Então, por causa dessas disputas, né? Pelo poder de nomear papas, bispos, padres, surgiram os antipapas, né? Assim chamados os papas nomeados pelos imperadores. Então houve a guerra, né? Guerra, né, de matança, né? E disputa entre os exércitos, e houve a guerra por nomeação. Enquanto o Papa estava lá nomeando né, os cardeais escolhendo os papas, os imperadores também escolhiam os deles. Então havia, né, papa que dava no meio da canela, né? Desculpa aí a expressão. Aí tinha papa de todo jeito, todo país tinha um papa, todo imperador tinha um. Por isso é que surgiram aí os antipapas, né? Um dos motivos, né, foi esse aí, ou o grande motivo, né? A grande determinação, o grande determinante. Aí o Papa Inocêncio III, que viveu, né, entre os anos 1198 a 1216, ou seja, ele reinou nesse período, ele fez o quê? Ele se declarou o vigário de Cristo, vigário de Deus, né? Soberano supremo da Igreja e do mundo, né? E que todas as coisas na terra, no céu e nos infernos estavam sujeitas ao vigário de Cristo, né? Então isso aí foi uma determinação dele, um dogma e tal, né? Que as pessoas se respeitavam, né? Então nós estamos vendo aí, né, irmãos, que o catolicismo romano não tem nada a ver com a igreja, né? Certo? Ele é uma excrescência, né?
é um evangelho altamente pervertido que gerou outros evangelhos pervertidos, conforme nós vamos ver, né? E de maneira nenhuma esse evangelho veio dos apóstolos. Amém? Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Paz seja com todos nós.